Vamos dar início ao nosso estudo. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, a nossa casa que tem os trabalhos doutrinários acontecendo de forma presencial sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e aqui o grupo de estudo nesse formato e também de forma presencial às quartas-feiras às 19 horas. E com o objetivo do grupo de estudos de estudar as obras básicas do Espiritismo. Nós já estamos no terceiro livro, estudando o terceiro livro, já estudamos o Evangelho durante 6 anos, mais de 6 anos, estudamos o céu e o inferno, 4 anos e meio, e já há 8 anos nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Para você ver, para vocês lembrarem quanto tempo esse grupo de estudo já existe, né? Agora, nesse formato aqui, de forma presencial, na nossa casa. Então, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e estamos no capítulo 6º, Vida Espírita. E estamos estudando há algumas semanas já o item Ensaio Teórico sobre a Sensação nos Espíritos, que é um grande resumo que Kardec fez das mais de 20 perguntas que ele fez no item Sensações, Percepções e Sofrimento dos Espíritos. Então, nesse item 257, que não é uma pergunta, é um resumo que Kardec fez das respostas que os Espíritos deram do item anterior. Então, nós estamos fazendo a leitura, né? Nós estamos estudando, refletindo sobre esse ensaio teórico. Cada semana nós damos conta de algumas informações, não fizemos a leitura direto para estudarmos, para que nós possamos ter tempo de fazer as nossas reflexões. Tanto na instituição, o grupo de forma presencial, quanto aqui, vocês que acompanham o estudo de casa. Então, quem está chegando aqui por agora, vai lá nos vídeos anteriores, dá uma assistida para poder acompanhar com a gente agora do parágrafo onde nós paramos desse ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, em que na semana anterior nós ficamos no parágrafo que Kardec, vou voltar um pouquinho, diz assim: quanto à visão, é independente de nossa luz, pois a faculdade de ver é um atributo essencial à alma. Para ela, não há obscuridade e apresenta-se mais ampla e penetrante entre os que estão mais depurados. A alma ou o espírito tem, portanto, em si mesmo a faculdade de todas as percepções. Na vida corporal, elas são obscurecidas pelo grau de densidade de seus órgãos. Na vida extracorpórea, tê-las-á mais apurada à medida que o envoltório semimaterial torna-se menos denso. Então, a gente já viu aqui que quanto mais nós damos conta do nosso processo evolutivo, quanto mais ampliação de consciência nós temos, quanto mais habilidades nós conquistamos enquanto espírito imortais que somos,
mais os nossos corpos perispirituais, eles se tornam melhores, menos densos, cada vez mais, digamos assim, fluido, mais purificado, vamos dizer. Então, foi aqui que nós paramos nesse parágrafo e vamos dar prosseguimento hoje no parágrafo que começa assim. Lembrando aqui para vocês e para quem está chegando a primeira vez, para saber que a leitura que eu faço para vocês aqui é da tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, que eu amo. E vocês de casa acompanham com a tradução que vocês tiverem, ok? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento à nossa leitura do item 257 desse ensaio teórico, no parágrafo que começa dizendo: esse envoltório, o perispírito, tomado do meio ambiente, varia segundo a natureza dos mundos. Opa! Então, o perispírito não é igual em todos os mundos. O perispírito vai ser compatível com o padrão evolutivo do mundo em que nós estamos vinculados no nosso aprendizado. No nosso caso, então, o nosso perispírito, ele varia segundo a natureza, então ele vai ser formado do meio ambiente de um mundo de expiações e provas, de provas e expiações, como é o planeta Terra. Vamos lá, vamos continuar. Então, esse envoltório tomado do meio ambiente varia segundo a natureza dos mundos. Ao passar de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como mudamos de roupa ao passar do inverno ao verão ou do polo ao equador. Hoje a gente já vai fazer a leitura e vai fazendo as nossas reflexões aqui. Então, outra informação. Ao passar de um mundo para outro, nós modificamos, mudamos de roupa, de envoltório do perispírito, assim como o corpo físico, ele serve para o espírito se manifestar. É uma roupa, é o que reveste para dar condição ao espírito se expressar. Então, se nós estamos no mundo de expiações e provas, o nosso perispírito é compatível com essa classificação de mundo, assim como esse nosso corpo físico, né, é compatível com esse mundo. Nós já vimos isso nos estudos anteriores, que nós melhoramos o nosso corpo físico, ele é melhor agora do que quando o planeta Terra estava numa condição anterior, que era de primitivo. Então, hoje nós temos corpos físicos melhores, também temos perispíritos menos densos, melhorado. Então, se a gente passar para um planeta de uma categoria superior, nós vamos pegar os elementos daquele planeta de uma condição superior. Isso se a gente conquistar, viu, gente? Para isso a gente tem que conquistar. Não é só querer ir, não. Se a gente conquistar essa condição, então nós vamos mudar essa roupa para que nós possamos ter um envoltório semimaterial, que é o perispírito, ou seja, outra roupa que tenha a condição daquele planeta que nós iremos agora sim habitar. Então, ao passar de um mundo para outro, os espíritos mudam de envoltório, né? Como a gente muda de roupa, ele dá o exemplo aqui. Então, por exemplo, se a gente está num país muito quente e tropical e a gente vai para o outro lado do mundo, num lugar muito frio, o que é que a gente faz? A gente leva roupa de frio, porque a gente tem que estar compatível com o local onde a gente vai estar. A temperatura tem que estar compatível. A mesma coisa, se vem de um lugar frio e vem para um país tropical de muito sol, a gente troca por roupa mais leve. Então, a mesma coisa é isso que Kardec está dizendo aqui com relação ao envoltório quando mudamos de um mundo para outro. Continuando. Os espíritos mais elevados, quando vêm visitar-nos, revestem-se do perispírito terrestre e então suas percepções assemelham-se às dos espíritos vulgares.
Ou seja, espíritos que estão numa condição evolutiva muito superior, em que o perispírito é tão sutil que é quase como se não tivesse um envoltório. Quando vem aqui nos socorrer, quando vem aqui nos orientar, eles têm que se revestir de um envoltório pesado ainda como o nosso, para poder conseguir se manifestar aqui. Então, eles vêm, se revestem de um perispírito com os elementos do planeta Terra. Então, eles vão, tipo, fazer uma roupa que sejam compatível. Então, suas percepções não é tão sutil como a gente já viu nos parágrafos anteriores. Passa a ser mais densa, porque vai se assemelhar às percepções que espíritos da condição que que ainda estamos aqui no planeta de expiação e provas, temos, que é uma percepção ainda mais limitada, mais grosseira. Então, eles vêm para cá, vestem uma roupa mais grosseira. É como se estivesse acostumado com roupas leves, finas, e a gente fosse vestir uma roupa de alinhagem, de um tecido duro, se pinica, grosseiro. Né? Então, é assim que funciona. Continuando. Mas todos, tanto inferiores quanto os superiores, ouvem e sentem o que querem ouvir e sentir. Como são desprovidos de órgãos sensoriais, podem tornar suas percepções ativas ou nulas à vontade, havendo apenas uma coisa que são forçados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. Porque a gente já viu que a percepção pelo perispírito, a percepção nossa, quando nós estamos na dimensão espiritual, já vimos isso nos parágrafos anteriores que Kardec explicou. Então, vocês vão lá nos vídeos anteriores, quem está chegando agora, que não se dá apenas pelo órgão responsável. Por exemplo, a audição pelo ouvido, ver pelos olhos, pelo nariz, né? A percepção de cheiro, não. Não tem esses órgãos específicos no perispírito para a gente ter a percepção pelo órgão direto. Essa percepção, e quanto mais elevado, ela se dá quase que em todo o instrumento, o perispírito. Então, é isso que ele está dizendo. Mas tanto o superior quanto o inferior, então eles ouvem e sentem o que querem ouvir. Então, principalmente os superiores, quando vêm para cá, a escuta deles, né? Porque eles, quando a gente fala vem para cá, eles vêm de mundos superiores e vêm para a dimensão do nosso planeta para nos auxiliar. Eles então vão ser seletivos, eles vão ouvir, eles vão selecionar o quê? Para não, vamos dizer assim, sabe? Quando a gente está numa conversa com alguém e diz assim, não quero ouvir não, que fulano só está falando abobrinha. Então, eles vão selecionar aquilo que é importante, que tem a ver com o que eles vieram fazer aqui, com a finalidade do que eles querem fazer, com o objetivo que eles querem alcançar. Então, tanto um superior quanto inferior pode fazer essa seletividade. Né? Agora, eles dizem, tem uma diferença, né? Os superiores podem fazer isso com ouvir ou não. Agora, não dá para não ouvir o conselho de quem está acima. Ou seja, sempre quem está numa condição maior vai falar e nós vamos escutar. Não dá para dizer assim, eu não vou querer ouvir o que o mestre vai falar, não. Não dá. Não dá. O superior pode dizer, não quero escutar isso agora, mas os conselhos, ou seja, as informações, as orientações que vêm daqueles que estão à nossa frente, nós sempre vamos ouvir. Mas por que isso? Isso não é imposição? Não. É para que depois nós não possamos dizer assim, porque eu não sabia. Sabia sim. Ouvir, você vai ouvir. Agora, a liberdade de acatar ou não, de decidir ou não, a partir do que você ouviu é sua. Mas ter o conhecimento do que é o melhor, você vai ter sempre dos bons espíritos. Então, a gente nunca pode reclamar de que não sabia. A gente sempre tem orientação de qual é o melhor caminho. Só que, no final, nós exercemos o nosso direito de escolha pelo livre-arbítrio e nem sempre fazemos as melhores escolhas
para nós, né? E isso é respeitado. Então, vamos lá. Continuando, Kardec vai dizer. Ele falou isso com relação a ouvir, né? A ouvir são sempre, tá falando aí no caso da audição. Agora vamos à visão. Ele continua. A visão é sempre ativa, mas podem tornar-se invisíveis uns para os outros. Então, a gente sempre vai ver. Agora, a clareza, o quanto essa visão ela pode ser ampliada e o que ela pode alcançar, vai estar sempre no nível, na qualidade do nível de evolução que nós já conquistamos. Então, a visão é sempre ativa, podem tornar-se invisíveis uns para os outros, conforme a classe a que pertençam, né? Inferiores bons espíritos ou primeira classe, única, puros espíritos, conforme a classe, desculpe, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não dos superiores. Então, sempre isso. Eu posso ocultar, não me fazer ser visto, não quero que me veja, então eu posso fazer com que você não tenha capacidade de me enxergar. Mas eu posso fazer isso com quem está no nível inferior ao meu. Quem está superior, não. Vai estar sempre atento. Vai estar sempre por quê? Porque já conquistou esse lugar. E essa atenção é no sentido de nos orientar e de nos mostrar qual o melhor caminho, sem nos impor. Então, os superiores podem fazer isso com qualquer um. Os inferiores, não. Não pode chegar para um superior e dizer assim, vou ficar aqui camuflado e ele não vai me ver. O superior vai ver, vai até dizer assim, deixa ele achar que não, que a gente não está vendo. Vamos acompanhar. Mas está vendo sim. Agora, com um inferior ou com um compatível, né, mesmo padrão de energia, eu posso sim. Agora, eu não quero que ninguém me veja e ninguém vai me ver. Nos primeiros momentos após a morte, está falando aqui Kardec do corpo físico, a visão do espírito é sempre turva e obscura, esclarecendo-se à medida que ele se liberta, podendo adquirir a mesma clareza que teve quando em vida, além da possibilidade de penetrar nos corpos opacos. Ou seja, quando a gente retorna para o plano espiritual, a gente ainda está naquele momento de confusão, de entender, né? Porque a gente acha que está ainda com um corpo físico da dimensão material. Então, a visão, a audição, as coisas ainda são difíceis, meio turva. Mas à medida que a gente vai passando o tempo e da condição do aprendizado anterior que a gente teve quando deixou aquele corpo físico que ficou lá, do quanto a gente aproveitou esse aprendizado com o último personagem, essa clareza vai passando os dias, vai passando o tempo, a gente vai enxergando cada vez melhor, como se a gente, sabe, tivesse assim meio confuso, sem entender direito, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo melhor clareza, inclusive podendo penetrar, ver através de corpos. E para finalizar esse parágrafo, Kardec vai dizer: quanto à sua extensão através do espaço infinito no passado e no futuro, depende do grau de pureza e elevação do espírito. O que é que ele quer dizer com isso? O quanto a gente poder voltar para lembrar, ir até onde no passado ou o que poderá acontecer, isso aí vai depender do grau de elevação que nós já conquistamos através dos nossos processos reencarnatórios, ou seja, o que a gente fez com cada aprendizado, com cada experiência, com cada personagem que nos foi dado. Então, agora, com esse personagem de Sandra Naira, o quanto eu consegui alcançar ou conquistar, desde quando eu cheguei aqui, o que eu agreguei? Eu, espírito imortal, a individualidade que eu sou, quando eu cheguei nesses 59 anos que eu estou aqui. Quando eu voltar, essa conquista, se eu agreguei, se eu conseguir avançar, se eu conseguir integrar habilidades, ampliar minha consciência, isso vai fazer a diferença. Se não, a gente ainda vai ficar
limitada. Então, quanto à extensão, através de você ter acesso a esse espaço infinito, a ver passado, a ver quais são as possibilidades do futuro, isso vai depender de onde você se encontra no seu processo evolutivo. Por isso que nós fazemos esses estudos, para que nós possamos cada vez mais aproveitar o aprendizado atual que temos. A gente não ficar esperando quando retornar para o plano espiritual. Não. Tudo que nós estamos vendo, aprendendo, estudando, colocar no nosso aprendizado de agora, para que a gente faça as nossas conquistas e quando a gente retornar à dimensão espiritual, nós estejamos melhores, né? À frente de quando chegamos aqui. Ok, meus amores? Então a gente vai ficar por aqui, porque a gente não tem pressa, né? E não na semana que vem, porque nós sempre damos um recesso no nosso estudo no final de ano. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar o calendário aqui para eu não me perder. Então, semana que vem, na quarta-feira, dia 27, nós não teremos aqui o nosso estudo, mas retornamos no dia 3 de janeiro já. Tanto nesse formato quanto de forma presencial, na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier. Quem estiver por perto, venha para continuar estudando para a gente. Quero dizer para vocês que a nossa casa tem os trabalhos doutrinários acontecendo sempre às segundas-feiras e não paramos. No dia 25 terá trabalho doutrinário, no dia 1º de janeiro também. Então, quem estiver passando por perto, quiser, será muito bem-vindo. Eu queria desejar aqui a todos vocês que têm nos acompanhado aqui, tanto na instituição de forma presencial, quanto aqueles que não podem, porque estão morando em outro lugar, estão em locais afastados. Final de ano, encerramento de ciclo, né? Com muito amor, que a gente possa aproveitar esse espírito que nos envolve no mês de dezembro, em que nós nos tornamos mais solidários, o nosso interno, né? Por essa atmosfera que acaba invadindo o nosso planeta por conta das festividades, da comemoração do Natal, do nascimento do nosso querido Senhor Jesus, sem a gente entrar no mérito se foi ou não em dezembro, mas que a gente possa pegar o simbolismo, né, do renascimento e que a gente possa manter esse sentimento de fraternidade, solidariedade, da gente ter mais tolerância, paciência, amorosidade, que a gente possa levar até o final deste ciclo no dia 31 de dezembro, mas que a gente possa continuar com ele durante todo o ano de 2024. É uma alegria muito grande estar aqui estudando com vocês. Um Feliz Natal para todos, um Feliz Ano Novo de muita luz, de muito amor para todos nós. Que é isso que a doutrina nos possibilita, né? Esse instrumento de aprendizado do Espírito, para que nós possamos aproveitar o nosso aprendizado da melhor forma possível. Então, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo de muito amor, tolerância, compreensão para todos nós. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até 3 de janeiro.